Fernando falando aqui, boa noite. Fala aí, Alzirão da Massa. Não tem jeito, né? Alzirão pegou mesmo, alguns fundos ganham apelido. Mantendo aqui a LZM, né, cara? Eu sempre gostei de olhar para a carteira de vocês, porque além daqueles fundos, né, mais fechados, até que vocês tocaram nesse ponto, vocês têm alguns fundos, cara, que são bem fora de radar. E eu acho muito massa isso, porque para com todo respeito para quem faz isso, tá? Mas para comprar Canip, comprar, sei lá, PVBI, XPMOLs, enfim, eu acho que o investidor já tem bastante informação desses fundos, consegue ali com um pequeno nível de conhecimento já conhecer esses maiores fundos. Agora, a gente olha lá para a carteira do LZM, né? Eu acho muito massa, porque tem MORC, tem PATL, tem JFLL, tem a SMT, enfim, tem realmente fundos menos líquidos e que ficam fora do radar, mas que podem, né, trazer um resultado diferenciado. Então, eu queria a visão de vocês para colocar esses ativos, né, menos do radar do investidor comum e também na parte de CRI para já complementar. Vocês têm uma carteira até um pouquinho mais agressiva, né? IPCA mais 9,5 ali de taxa média da carteira. Então, fala para a gente da montagem desse portfólio. Como é que foi pensado, né? Colocar esses ativos menos líquidos ou menos fora de radar e montar aí, fazer esse bem bolado, né? Com a parte de CRI que dá uma taxa bem legal. Tá. Fábio, que tem alguns ativos, Bernardo, que a gente vê como oportunidade, né? Então, alguns desses que você citou, inclusive, a gente vê que pode em algum momento gerar um ganho de capital e, consequentemente, naquela estratégia que a gente faz de comprar agora, esperar o ativo valorizar e vender com lucro na frente. E é o que você falou e é um pouco do que a gente estava comentando no começo da live. É a capacidade de análise de olhar essas oportunidades com uma profundidade que o pessoal não tem, né? Então, eu estou nessa indústria há um pouco de tempo, mas antes dessa indústria eu não acompanhava com tanto detalhe os fundos em si, né? Até para a pessoa física é um pouco mais complexo. Ver a alavancagem dos fundos, ver os ativos dentro do fundo que tem renda garantida ou carência de pagamento de amortização. Esse tipo de detalhe é importante na análise e a gente, em algum desses fundos que você comentou, a gente vê alguma oportunidade de médio prazo. Obviamente que não vamos carregar por 10 anos, né? Mas uma oportunidade de médio prazo, carregar, viu esses ativos sendo valorizados e a gente poder sair, faz parte do nosso trabalho também para gerar diferencial, que entra na sua primeira pergunta. Caso contrário, ficaria uma carteira muito, muito simplória, né? E aí entra também um pouco do que você estava falando dos CRIs, né? A gente, observando uma estrutura de capital adequada nos CRIs, ao invés de alocação dentro dos fundos, e com taxas adequadas para o risco, a gente faz essa composição, né? Esse mix. Hoje a carteira está um pouco com uma taxa, na minha opinião, muito boa, até porque a gente comprou emissões no momento que os spreads estavam altos, no meio do ano passado para frente, né? Apesar do risco bom, os spreads estavam um pouco altos, até por conta de alguns eventos de crédito que tiveram no mercado, o pessoal tinha que emitir com uma taxa mais alta, não tinha jeito. Então, acho que adiantando um pouco a sua pergunta, seriam esses pontos, né? Não, muito bom, muito legal. Cara, e o chat tá bombando aqui, que legal, cara. Muito legal ver a galera participando, até o pessoal interagindo aqui e dando parabéns aqui, o Dilson falando, né? Parabéns por participar de live, tá próximo de cotista. Às vezes, né, o gestor ou a casa não entende muito isso do mercado de varejo, mercado de fundos imobiliários, especialmente, né? Tá perto é realmente importante, é um mercado diferente que exige isso, né? Eu brinco que hoje quando você vai contratar um gestor, né, o Fábio, você tem que colocar lá na atribuição, fazer live, porque hoje realmente é uma exigência, o mercado tá bem buscando bastante esse tipo de transparência, né? E para a gente falar mais um pouquinho de LZM, já partir para a pergunta do nosso glorioso Adelmo, que é o tema principal aqui da nossa live, a incorporação lá do CAMI 11, mas, claro, trazendo vocês aqui, eu não ia perder a oportunidade de trazer outras questões, como, por exemplo, hoje vocês têm ali 36% do fundo em CRI, 57% em incorporação. Talvez ninguém tenha feito essa pergunta para vocês. Isso me chama a atenção, por quê? Porque a grande maioria dos fundos de papel acaba trazendo um percentual bem grande em incorporação, especialmente em incorporação residencial. Isso, às vezes, até me dá um certo receio. Poxa, é um mercado pujante, é um mercado muito forte. A gente sabe que São Paulo, residencial tá super bombando ainda,
mas, né, há uma concentração grande no segmento. E olhando para vocês, não, embora tenha incorporação, né, 57% é relevante, mas vocês abrem também ali para logística, enfim, para energia. Como é que vocês veem isso, né, da alocação de segmentos também, de tomada de crédito por outros setores que não incorporação, se é uma visão de vocês também, ou é momentâneo, enfim, como é que é essa montagem do portfólio de CRI? Não, de fato, o que você falou tem todo sentido. Se você olhar o histórico de emissões de CRI, ele é muito baseado em financiamento de incorporadoras, né, de médio até grande porte, loteamento, que também é uma coisa que banco não faz, então o pessoal utiliza o mercado de capitais via CRI para fazer. Então, se você olhar na pizza, né, tipo, 6 pedaços dos 8 pedaços da pizza provavelmente vai ser desse setor. Então, naturalmente, vão ter mais operações desse setor nas carteiras dos fundos de crédito imobiliário, né? Dos fundos imobiliários que têm a carteira mais focada em crédito. Então, com relação à nossa carteira, sim, vai acabar tendo uma participação um pouco mais relevante para esse setor, mas a gente tenta diversificar o máximo possível, né? A gente não tem nenhuma restrição a setor, algum outro setor a gente não gosta de olhar, então a gente prefere ficar de fora, até por desconhecimento, até ou pelo risco ser muito elevado, tá? Por exemplo, multipropriedade não performada, coisas assim, um risco um pouco mais alto. Até porque esse fundo especificamente é um fundo que a gente considera middle grade, mais high grade, ou seja, operações com menos risco de crédito, né? Eventualmente a gente pode até vir a ter um fundo mais high yield, que entre em loteamentos ou que entre operações com um pouco mais de taxa, um pouco mais de risco, mas aí também com uma análise muito focada no risco-retorno. Então, em resumo, Bernardo, essa composição de carteira. A gente vai ter sim residencial, corporação, término de obra, porque a maioria dos CRIs são isso, não dá para evitar, e Uhum, outros setores para diversificar, né? Até uhum. porque a Aliança mesmo, aí o Fábio até pode contar, já fez uma porrada, fez muitos CRIs para alavancar operações de logística, de prédios que eles compraram, que também pode ser objeto de alocação da carteira, entendeu? Legal, legal. E para fechar, antes da gente falar aqui da pergunta